Há 9 meses, entrei para a equipe do restaurante Delícias do Sabor. Comecei como um simples garçom, mas com o tempo, fui me adaptando ao ritmo agitado da cozinha e conquistando a confiança da equipe. Tudo corria bem, até que a filha do dono, Carolina, decidiu assumir a gerência. No início, a transição foi suave. Carolina parecia interessada em aprender o funcionamento do restaurante, mas logo ficou claro que ela tinha uma abordagem um tanto peculiar para liderar. Seu temperamento explosivo começou a aflorar, e ela se tornou conhecida por suas mudanças de humor imprevisíveis. A situação atingiu seu ápice recentemente, quando fui surpreendido por um episódio constrangedor na frente de toda a equipe e clientes. Uma noite movimentada estava prestes a começar quando Carolina perdeu completamente o controle. Gritou comigo na frente de todos, apontando erros inexistentes e exagerando pequenos incidentes. A pressão de ser repreendido diante de colegas e clientes foi esmagadora. Não satisfeita em parar por aí, Carolina ameaçou me demitir ali mesmo. Suas palavras eram afiadas como facas, e a tensão no ar era palpável. Engoli em seco, mantive a compostura, mas por dentro, o impacto era devastador. O ambiente que um dia foi tão acolhedor agora estava encharcado de desconforto e humilhação. Desde então, tenho lutado para compreender o que desencadeou essa explosão. A gestão errática de Carolina tem afetado não apenas meu desempenho, mas a atmosfera geral do restaurante. O medo de ser alvo de seu temperamento imprevisível paira sobre todos nós. Naquele dia, o estampido da voz de Carolina ecoou pelo restaurante como um trovão, interrompendo a harmonia que costumava pairar entre os funcionários. A tensão começou a se acumular desde cedo, quando Carolina chegou ao trabalho claramente irritada. Eu podia sentir que algo estava prestes a acontecer, mas nunca imaginei a intensidade do que estava por vir. O caos começou quando um pedido saiu da cozinha com um pequeno erro. Ao invés de abordar a situação com calma e discrição, Carolina explodiu em uma tempestade de palavras ásperas e acusações exageradas. Seu rosto corou de raiva, e ela perdeu completamente a compostura. O restaurante, normalmente tão movimentado e cheio de murmúrios alegres, mergulhou em um silêncio constrangedor. Os clientes observavam perplexos, enquanto os funcionários tentavam disfarçar a vergonha e o desconforto. A atmosfera acolhedora e profissional que tínhamos construído ao longo dos meses foi substituída por um ambiente tóxico e hostil. Eu me esforcei para manter a calma, respondendo às críticas de forma educada e profissional. No entanto, Carolina parecia determinada a humilhar e desmoralizar na frente de todos. Seus gritos reverberavam em meus ouvidos, e eu podia sentir o olhar de pena dos colegas de trabalho. O impacto emocional dessa experiência foi profundo. O respeito que eu tinha pelo restaurante e pelo trabalho que desempenhava estava sendo erodido lentamente. Eu me questionava se valia a pena continuar sob uma liderança tão instável e desrespeitosa. Após o episódio, a atmosfera no restaurante permaneceu tensa por vários dias. Carolina não fez nenhum esforço para se desculpar ou amenizar a situação. A incerteza pairava no ar, e muitos de nós nos perguntávamos se o restaurante sobreviveria a essa fase tumultuada. Enquanto continuo a desempenhar minhas funções diárias, carrego o peso daquele dia em cada interação com Carolina. A confiança foi quebrada, e o que um dia foi um ambiente acolhedor agora se transformou em um campo minado emocional. Resta saber se o restaurante e eu conseguiremos superar essa tempestade ou se será inevitável buscar novos horizontes longe da tirania de uma gestão descontrolada. À medida que os dias passam após aquele incidente humilhante, a ideia de me demitir começa a se tornar uma possibilidade real. A atmosfera no restaurante Delícias do Sabor continua impregnada de tensão, e a presença de Carolina como gerente apenas intensifica o clima hostil. Cada interação com ela é como andar sobre cascas de ovos, esperando o próximo surto de raiva. A confiança que um dia existiu entre a equipe e a gerência foi severamente abalada, e o moral dos funcionários está em declínio constante. O que antes era um local de trabalho onde todos se sentiam valorizados e respeitados tornou-se um ambiente onde a incerteza e o medo dominam.
Penso incessantemente sobre minha permanência neste lugar. A ideia de abandonar um emprego que desfrutei por tanto tempo é angustiante, mas a perspectiva de continuar sob a gestão volátil de Carolina é igualmente desanimadora. Afinal, quanto mais tempo posso tolerar uma liderança que desconsidera o bem-estar da equipe e ameaça o equilíbrio emocional de todos? Contudo, antes de tomar uma decisão tão drástica, decido tentar uma conversa com Carolina. Busco uma oportunidade para discutir o ocorrido, expressar meus sentimentos e entender suas expectativas em relação à equipe. Pode ser que ela não esteja ciente do impacto negativo que sua gestão está causando ou que esteja disposta a mudar seu comportamento. Se, no entanto, essa tentativa de diálogo se revelar infrutífera, a decisão de me demitir torna-se mais iminente. A saúde emocional e o ambiente de trabalho são cruciais, e não posso sacrificar minha estabilidade mental por um emprego, por mais que o aprecie. Estou preparado para buscar novos horizontes, onde meu esforço e dedicação sejam reconhecidos de uma maneira que vá além de gritos e ameaças. Enquanto pondero sobre essas decisões cruciais, carrego o peso da incerteza e da insatisfação. A única certeza que tenho é que algo precisa mudar, seja na gerência de Carolina ou nas escolhas que faço para meu próprio bem-estar. Desde o momento em que me formei em odontologia, minha jornada profissional tem sido repleta de desafios, conquistas e um crescimento que nunca imaginei alcançar tão rapidamente. A sensação de orgulho ao ver meu consultório odontológico prosperar e conquistar a confiança dos pacientes é indescritível. No entanto, essa trajetória de sucesso trouxe consigo uma série de desafios pessoais que, até então, eu não estava preparada para enfrentar. Acredito que o esforço, a dedicação e a busca constante por aprimoramento foram os pilares que me levaram ao patamar profissional em que me encontro hoje. No entanto, esse sucesso não passou despercebido aos olhos dos meus pais. Em vez de celebrarem minhas conquistas, eles começaram a enxergar minha carreira como uma oportunidade de tirar proveito. No início, as insinuações eram discretas. Comentários sobre como eu deveria contribuir mais financeiramente para a família, já que, segundo eles, eu devo tudo a eles. Afinal, fui criada sob o teto deles e, de acordo com sua visão distorcida, minha formação e sucesso profissional são meros reflexos da criação que me deram. A pressão para ajudar financeiramente a família tornou-se cada vez mais evidente, transformando o ambiente familiar em um campo minado de expectativas não ditas e demandas veladas. O que antes era um relacionamento baseado no amor e no apoio mútuo agora se via corroído por ressentimentos e cobranças injustas. É doloroso perceber que, ao invés de celebrarem minhas realizações, meus pais veem minha carreira como uma oportunidade de reivindicação. O peso emocional dessa situação tem sido esmagador, e muitas vezes me questiono se eles realmente compreendem o esforço e as noites sem dormir que investi para chegar aonde estou. O ápice da tensão familiar ocorreu durante um final de semana em que decidimos nos reunir para celebrar uma ocasião especial. No entanto, o clima festivo rapidamente se transformou em uma situação constrangedora, que deixou cicatrizes emocionais difíceis de apagar. Durante o jantar, em frente a familiares dos meus pais, a conversa tomou um rumo inesperado. Em meio a risadas e histórias compartilhadas, meus pais decidiram trazer à tona o assunto delicado que pairava sobre nós. Com uma naturalidade desconcertante, começaram a discutir minha carreira, suas expectativas e, é claro, a suposta dívida que eu tinha com eles. A sensação de estar no centro de uma conversa tão pessoal e sensível, diante de parentes que não tinham conhecimento prévio dessa situação, era angustiante. Cada palavra pronunciada era como uma faca cortando mais fundo, expondo minhas escolhas e realizações a uma audiência que não deveria estar envolvida nesse conflito. A humilhação tornou-se palpável quando meus pais, sem cerimônia, começaram a destacar a generosidade que tiveram ao me proporcionar uma boa educação e a insistência deles em que eu lhes devia algo em troca. Percebi que estavam mais preocupados em justificar suas próprias expectativas do que em entender as complexidades da minha jornada. Cada olhar curioso dos familiares presentes era como uma confirmação silenciosa da situação, e a pressão emocional que senti naquele momento era esmagadora. A festividade do momento foi substituída por um silêncio incômodo,
e as palavras trocadas naquela noite permaneceriam como uma sombra sobre nossas relações familiares. Desde então, tenho tentado lidar com as consequências desse episódio constrangedor. Ainda busco encontrar uma maneira de conciliar as expectativas da minha família com a necessidade de estabelecer limites saudáveis em relação à minha carreira e vida pessoal. No entanto, a ferida emocional aberta naquele final de semana serve como um lembrete constante dos desafios que enfrento não apenas profissionalmente, mas também dentro das complexidades familiares que moldam quem sou. Desde o início, nossa relação parecia um conto de fadas. Conhecemos um ao outro em circunstâncias que pareciam destinadas, e ela era a personificação da mulher dos meus sonhos. No entanto, à medida que o tempo passava, percebi que o conto de fadas estava se transformando em um pesadelo. Eu me vi preso em um relacionamento que, aos olhos de todos, parecia perfeito. Mas nos bastidores, as coisas eram muito diferentes. Sua personalidade, inicialmente encantadora, começou a se revelar manipuladora e controladora. Cada passo que eu dava era monitorado e avaliado. Eu sentia como se estivesse em uma gaiola emocional, incapaz de escapar. As críticas constantes minavam minha autoestima, fazendo-me duvidar de minhas próprias habilidades e valor como pessoa. Ela usava táticas sutis para me manter sob seu controle, desde questionar minhas escolhas até sutilmente me afastar de amigos e familiares. Eu me encontrava cada vez mais isolado, sem perceber como isso estava acontecendo. O medo de confrontá-la e a ansiedade sobre o que ela faria se eu tentasse terminar o relacionamento me paralisavam. Toda vez que eu pensava em terminar, a manipulação dela me fazia reconsiderar. Ela sabia exatamente o que dizer e fazer para me manter por perto, mesmo quando eu sabia que não era saudável para mim. Eu tentava racionalizar suas ações, convencendo-me de que talvez eu estivesse exagerando. Mas a verdade era que eu estava preso em um ciclo de abuso emocional, onde os momentos bons eram escassos e efêmeros, enquanto as cicatrizes emocionais se acumulavam. Agora, enquanto compartilho essa história, sinto o peso da necessidade de buscar ajuda. Sei que a única maneira de recuperar minha vida é romper os grilhões desse relacionamento tóxico, mas o medo do desconhecido e a incerteza do que acontecerá a seguir ainda me atormentam. Se você ou alguém que você conhece está passando por algo semelhante, por favor, procure ajuda. O abuso emocional é real, e ninguém merece viver em um relacionamento que rouba sua paz e autoestima. À medida que os dias passam, sinto um fardo cada vez maior sobre meus ombros. A manipulação dela atingiu um ponto em que estou constantemente em alerta, tentando antecipar suas reações para evitar confrontos. Cada palavra que digo é medida, e eu me encontro filtrando meus pensamentos antes de expressá-los, com medo das consequências de uma resposta inadequada. Às vezes, tento lembrar como era antes, quando éramos apenas dois estranhos que se apaixonaram. A nostalgia desses momentos felizes é sufocada pelo peso das experiências recentes. As risadas genuínas foram substituídas por silêncios constrangedores e olhares cheios de desconfiança. Sinto-me perdido, como se estivesse vagando em um labirinto emocional, sem saber por onde ir. A ideia de terminar o relacionamento está sempre presente, mas é como se eu estivesse amarrado a uma âncora emocional, incapaz de me afastar. A solidão que antecede a perspectiva de seguir em frente parece tão assustadora que eu hesito, mesmo sabendo que é a única opção saudável. Tento buscar conforto em amigos e familiares, mas ela conseguiu semear sementes de dúvida em relação a eles também. Eles não entendem nosso amor, ela diz, como se estivéssemos envolvidos em um enredo único, incompreensível para os outros. Essa alienação me deixa ainda mais isolado, aumentando a sensação de que só posso contar com ela. Cada vez mais, questiono minha própria sanidade. Será que estou realmente vivendo uma situação de abuso ou estou exagerando? Essa dúvida constante mina minha confiança, tornando ainda mais difícil dar o passo necessário para me libertar. Apesar de tudo, há algo mudando dentro de mim. Uma transformação sutil, mais profunda. Contra todas as probabilidades,
estou começando a me desapegar emocionalmente dela. Não é um processo rápido ou fácil, mas é como se uma pequena fresta de luz estivesse rompendo a escuridão que me envolve. Comecei a perceber que mereço mais do que as migalhas emocionais que ela me oferece. Embora o medo do desconhecido ainda me atormente, a ideia de continuar nesse ciclo de abuso tornou-se mais assustadora do que a perspectiva de me libertar. A autoestima que ela corroeu lentamente está começando a se reconstruir, e com isso, uma coragem que eu mal sabia que possuía começa a emergir. Não posso ignorar o fato de que terminar futuramente não será fácil. Sei que ela não deixará que eu vá sem uma luta, e essa batalha será dolorosa. Mas, mais do que nunca, reconheço a necessidade de priorizar minha própria saúde mental e emocional sobre o caos que ela traz à minha vida. Confesso, a perspectiva de um futuro sem ela é ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. A incerteza do que virá a seguir é avassaladora, mas a certeza de que não posso continuar nesse relacionamento tóxico está se tornando mais clara a cada dia que passa. Não é fácil admitir para mim mesmo que estou desapegando emocionalmente, pois parece uma traição às esperanças que um dia tive para nós. No entanto, reconhecer essa verdade é o primeiro passo para minha própria cura. O amor próprio está se tornando mais valioso do que a ilusão de amor que ela me oferece.